No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, começa agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, o seu programa de saúde e bem-estar com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência na Grande São Paulo. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Tratamento da dor. Entenda o que pode ser feito para amenizar esse desconforto com a médica neurologista e acupunturista doutora Karime Tio Correia. Procedimentos de rejuvenescimento facial prometem amenizar os sinais do tempo de maneira natural. Veja com a médica dermatologista doutora Patrícia Calil. O médico reumatologista Dr. Renan Nascimento fala sobre as doenças raras. Elas afetam um número bem pequeno de pessoas em comparação com doenças mais comuns. Entenda como são realizadas as cirurgias modernas de coluna vertebral. Confira na entrevista do neurocirurgião Dr. Marcelo Perocco. Pacientes que passaram por cirurgia de retirada das mamas têm garantido por lei o direito de colocar as próteses de silicone. Quem explica é a advogada Gabriele Ribeiro. Tudo isso agora no Você Melhor na Band. A dor é uma sensação desagradável que serve como um sinal de que algo não está bem no organismo. É uma das principais razões para pessoas buscarem cuidados médicos. A acupuntura é uma forma de tratar o problema, focado não apenas nos sintomas, mas principalmente nas causas, conforme explica a médica neurologista e acupunturista doutora Karime Tio Correia. Olá, Gui Moreira. Olá também para você de casa. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável. Está associada a danos reais ou potenciais ao nosso corpo. Pelo ponto de vista neurológico, a dor é um mecanismo complexo que envolve a ativação de receptores de dor no corpo, que enviam sinais para o cérebro através da medula espinhal. Esses sinais são processados em várias áreas do cérebro, que contribuem para a percepção da dor e a resposta emocional que temos com ela. A dor pode ser influenciada pelo contexto social em que a pessoa se encontra, por fatores físicos como temperatura, umidade, ruído, que intensificam ou aliviam a dor, pelo ambiente de trabalho e as condições de vida, além do estado emocional e mental, que podem aumentar a nossa percepção de dor. Na medicina chinesa, a dor é vista como um sinal de desequilíbrio no corpo, pois nossa saúde é mantida pelo fluxo da energia e do sangue que percorre nossos órgãos. Os antigos chineses perceberam que a dor surge quando esse fluxo é interrompido. A medicina chinesa oferece várias abordagens para o tratamento da dor, focando não apenas nos sintomas, mas principalmente nas causas. A acupuntura é a mais conhecida e envolve a inserção de agulhas próprias em pontos específicos do corpo para restaurar o fluxo da energia e do sangue. O uso de ervas medicinais também auxilia no tratamento, sendo selecionada de acordo com a causa da dor. Técnicas de massagem terapêutica, recomendações dietéticas e exercícios como o Tai Chi também fazem parte do tratamento, visando restaurar o fluxo de energia e combater as dores. A dor é uma experiência complexa que envolve aspectos neurobiológicos, sociais, ambientais e psicológicos. A medicina chinesa oferece uma abordagem holística para o tratamento da dor, focando no equilíbrio do corpo e da mente, proporcionando alívio e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Hoje nossa conversa termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Para falar sobre rejuvenescimento facial, é preciso entender o processo que envolve o envelhecimento da pele. Técnicas modernas permitem analisar a face com o uso de 3D e assim estabelecer o melhor tratamento. A médica dermatologista doutora Patrícia Calil explica como funciona o procedimento. Vamos ver. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. É um prazer estar aqui no Você Melhor, trazendo esse tema tão procurado que é o rejuvenescimento facial. É possível fazer o rejuvenescimento e ter resultados naturais ou não? Com certeza. Hoje em dia, as pessoas têm bastante receio de fazer procedimento estético, com medo de ficar com aqueles rostos inflados, descaracterizados, de perder a sua essência. Que na verdade, para se ter um rejuvenescimento natural, a gente precisa entender o processo de envelhecimento, que ele vai acontecer em todas as camadas da nossa pele. Então, sabendo disso tudo, a gente monta um programa de tratamento individualizado para o paciente, para que nós tenhamos um resultado natural. E quais os resultados os pacientes podem esperar? O resultado são aqueles que as pessoas notam que você está melhor sem saber exatamente o que foi feito.
Então, que você receba elogios do tipo, nossa, como você tá bem, ou como sua pele tá bonita, nossa, o tempo não passa para você, e não que olhem para você e falem, você tá diferente, fez harmonização. Doutora, para finalizar, conta pra gente quais são os 4 pilares aí do rejuvenescimento facial. Como eu disse anteriormente, é atuar em todas as camadas da pele. Então, nós fazemos a correção das rugas de expressão com a aplicação da toxina botulínica. Nós fazemos o estímulo de colágeno, o tratamento da flacidez com bioestimuladores injetáveis ou com tecnologias como o ultrassom microfocado, porque aí sim teremos um resultado natural, eficaz e duradouro. Doutora Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. E eu que agradeço, foi um prazer estar aqui falando sobre esse tema. Lá no meu Instagram eu trago bastante novidades e tem todos os meus contatos lá também. As doenças raras afetam um número pequeno de pessoas, mas precisam de atenção. As causas normalmente estão ligadas a fatores genéticos, ambientais, infecciosos e imunológicos. Para a maioria das doenças raras ainda não existe cura, mas felizmente centenas delas já têm tratamento para evitar ou retardar a sua progressão. Veja mais com o médico reumatologista Dr. Renan Nascimento. Olá pessoal de casa, meu nome é Renan Nascimento, sou médico reumatologista, faço parte hoje da Comissão Brasileira de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Reumatologia e vim aqui para a gente discutir o tema doenças raras. Doença rara não é uma única doença, são um grupo de doenças. Hoje a gente estipula mais ou menos de 6 a 7 mil tipos de doenças diferentes que se enquadram como doenças raras no mundo, e dessas doenças elas vão estar incluídas em várias especialidades. Então vai ter o reumatologista cuidando de doenças raras, o neuro, o endócrino, e o mais importante é saber que essas doenças elas não podem ser órfãs, né? Elas podem ser raras pela prevalência e pela incidência, mas a gente precisa saber quem vai acompanhar esses pacientes, né? Ter o médico especialista, então essa é a nossa briga, né? Deixar de ser órfã e só deixar ela sendo rara. Então, como é feito o diagnóstico das doenças raras? Basicamente, 70% das doenças raras, elas têm uma origem genética. E aí esbarram na necessidade de fazer testes genéticos específicos para a gente conseguir fazer um diagnóstico. E isso é uma dificuldade para os pacientes com doença rara, porque tanto a nível de sistema público de saúde como sistema particular, a gente tem uma dificuldade no acesso desses testes, né? São testes caros, muitas vezes que ficam em centros de referência, e até alguns médicos têm dificuldade na interpretação desses testes. Então, na verdade, é um grande desafio, então é isso que a gente acaba, né, tentando promover a conscientização sobre esses exames, né, um conhecimento continuado para o médico e para os pacientes. Hoje a gente tem um arsenal terapêutico grande para as doenças, claro que alguns medicamentos eles ficam limitados pelo custo, pelo acesso, e muitas vezes quando a gente não tem um remédio, a gente pode fornecer o aconselhamento genético, ou seja, e a gente tenta ver na família como que a gente pode evitar que outros pacientes possam ter o mesmo problema. Então mesmo quando a gente não tem um remédio, acho que a gente pode fazer esse aconselhamento sempre com equipe multidisciplinar por trás também. Fico por aqui, siga-nos nas redes sociais, lá a gente vai poder falar um pouquinho mais e detalhar sobre esse universo das doenças raras. Muito obrigado. A cirurgia de coluna vem evoluindo bastante ao longo dos anos e atualmente as principais técnicas utilizadas têm como objetivo minimizar ao máximo as agressões ao corpo do paciente com a técnica conhecida como cirurgia minimamente invasiva da coluna. O neurocirurgião Dr. Marcelo Perocco explica como funciona o procedimento. Acompanhe. Bom dia, doutor. Bom dia, Gui. Muito obrigado pelo convite. Doutor, para começar, conta pra gente quais os problemas podem precisar de uma cirurgia na coluna. Os problemas que normalmente precisam de uma cirurgia na coluna são aqueles problemas que causam algum déficit. Por exemplo, uma perda de força, uma perda de sensibilidade, em que você tem uma dor muito intensa que não melhora com tratamento clínico. Esses casos em que você tem uma compressão das estruturas nervosas, você precisa de um tratamento cirúrgico para estar limitando essa lesão, para não estar aumentando esse problema. E quais são as cirurgias mais modernas para a coluna vertebral? As cirurgias mais modernas para a coluna são as cirurgias que utilizam laser endoscópico, que você faz procedimentos que antes precisava de cortes grandes, agora você faz a cirurgia por via endoscópica, que com pequenos furinhos, pequenas incisões, você consegue tratar
hérnias de disco, estenoses de canal, que você antes precisaria de um corte maior, você consegue tratar com uma incisão menor, tendo uma recuperação mais rápida. Outra cirurgia muito moderna é a prótese de disco, em que você antigamente tinha que tirar um disco e fixar a coluna. Hoje você consegue trocar o disco que está lesionado, colocando uma prótese de disco em que você restabelece a estrutura vertebral do paciente sem ter que estar fixando essa coluna, reduzindo a mobilidade dele. E nesse cenário, o que é o chip da medula? O chip da medula nada mais é do que um dispositivo como um marca-passo do coração. É um dispositivo que você coloca implantado na medula para estar fazendo uma neuroestimulação, estimulando o sistema nervoso para que você consiga bloquear a dor que aquele paciente sente. Aquele paciente que fez uma cirurgia ou fez uma amputação de um membro e tem uma dor crônica que não passa com nenhuma medicação, você coloca o chip medular, o chip de neuroestimulação e consegue ter controle da dor. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Gui, muito obrigado pelo convite. O que precisar de coluna, sempre procurar um especialista da sua confiança para fazer uma avaliação e o melhor tratamento. A mastectomia é a cirurgia que consiste na remoção parcial ou total da mama. Pode ser indicada em diferentes situações como tratamento ou a prevenção do câncer de mama. Para ter direito a colocar a prótese de silicone pelo SUS ou pelos planos de saúde, pacientes precisam seguir alguns requisitos, segundo explica a advogada Gabriele Ribeiro, especialista em direito médico e da saúde. Confira. Bom dia. Olá, Gui, bom dia. Muita gente não sabe, mas a cirurgia de reconstrução mamária, ela é garantida por lei? A legislação atual, ela entende que a reconstrução mamária, inclusive a colocação de próteses de silicone, especialmente quando ocorrer após a cirurgia da mastectomia, que é a retirada total ou parcial da mama para pacientes que já estão em tratamento ou estão em prevenção do câncer, ela é indicada, assim como em casos de hipertrofia ou da gigantostomia, que é aquela cirurgia em que os pacientes precisam retirar a mama devido a um excesso que ela possui, o que causa problemas na sua coluna. E o que fazer para recorrer ao procedimento pelo SUS e também pelo plano de saúde? Gui, isso é uma ótima pergunta. Independente do plano ou SUS, eles não podem intervir no seu tratamento. Então, o médico, ele vai demonstrar o que ele precisa no seu tratamento e todos os procedimentos devem ser cobertos, seja pelo SUS ou pelo plano de saúde. Isso porque a cirurgia da reconstrução mamária está incluída no rol de procedimentos da ANS. Isso significa que essas cirurgias elas não têm o cunho estético, e sim a questão de continuidade do seu tratamento. Agora, é super importante falar desse tema nesse mês de outubro, né? Com certeza. O mês de outubro, ele é um movimento global em que há a existência do Outubro Rosa. Todo um tratamento, a reconstrução mamária, ela é o término do tratamento. Quanto antes a mulher diagnosticar, a chance de cura dela vai aumentar e ela vai chegar nessas reconstruções. Ótimas informações, doutora Gabriele. Muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Eu que agradeço a oportunidade. Foi lisonjeante falar sobre o direito médico, do direito da saúde. A gente precisa falar desse tema. E você, telespectador, se qualquer informação, se você acredita que está tendo uma negativa, nós estamos dispostos a ajudar vocês, prestar informações. O Você Melhor SP de hoje vai ficando por aqui. Confira as nossas edições em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da Band São Paulo. Até lá!